Queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos para o nosso exercício da Léxio Divina e queremos, com este exercício orante, nos preparar quando celebramos a solenidade de Pentecostes, o dia do Divino Espírito Santo. Aqui em nosso contexto mais catarinense, de colonização açoriana, portuguesa, no litoral de Santa Catarina especialmente, é muito forte a devoção da bandeira, da visita e da folia do Divino Espírito Santo. É também nesta celebração que nós encerramos o tempo litúrgico pascal. Na última celebração de Pentecostes, na sua comunidade, a liturgia recomenda que façamos aquele rito especial para apagar o círio pascal, que durante o tempo da Páscoa esteve sempre aqui ao lado do ambão da palavra, e na missa de Pentecostes este círio é então solenemente apagado e agora retorna lá para a pia batismal. E somente é aceso a partir de Pentecostes nas celebrações do batismo, de algum sacramento ou na celebração das exéquias. Batismo e exéquias, começo e o final da vida. Ali a luz do Cristo ressuscitado, o círio pascal, acompanha a nossa existência. Se por acaso na sua comunidade, como aqui em nossa paróquia, temos mais de uma celebração de Pentecostes, o círio ele é apagado dentro do rito da missa somente então na última missa de Pentecostes. No nosso caso, só na missa do domingo à noite, que é a última missa de Pentecostes nossa. Ali então o rito do círio é feito para se apagar solenemente o círio pascal, para que encerremos com esse gesto o tempo litúrgico da Páscoa. Atenção também, a solenidade de Pentecostes tem duas missas próprias. A missa da vigília, que pode ser celebrada no sábado à tarde, que tem um conjunto de leituras específicas, e a missa do dia, a missa de Pentecostes, celebrada no domingo mesmo, que tem um outro conjunto de leituras. Então são duas missas com leituras diferentes para a mesma solenidade. Uma para a vigília, para o sábado à noite, e a outra a missa do dia para o domingo mesmo de Pentecostes. Aqui em nossa paróquia nós fazemos geralmente somente a missa do dia, missa do domingo. Então nós vamos aqui na nossa Léxio Divina nos preparar com as leituras para a missa do dia de Pentecostes. Com muita fé, com muita atenção, passemos assim ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa leitura, portanto, o relato muito específico desse momento. Cuidemos com as pontuações, com as vírgulas, de um modo geral. No que diz respeito à pontuação, uma leitura muito tranquila de ser feita. Chamo aqui a atenção para três momentos específicos.
Mas ao começo da leitura aparecem as palavras indicando o tempo passado, com AM no final. Então cuidado para a gente salientar bem o tempo passado dessas palavras. Por exemplo, algumas delas: encontravam, apareceram, repartiram, pousaram. Então percebam que são palavras paroxítonas. A gente frisa mais o meio da palavra, não o finalzinho. Se fosse palavra no futuro, a gente salientava o finalzinho, palavra oxítona. Aqui é paroxítona. Então percebam bem: ficaram, repartiram, pousaram. A gente salienta mais, né, o meio da palavra e não o finalzinho dela, porque ela está indicando aqui um tempo passado, coisas que já aconteceram. Outra questão é que aqui mais ao final tem o nome de vários povos. Então pronunciemos bem esses nomes, que são nomes não tão comuns. Partos, aqui não parto de dar à luz, né, mas parto de ser um povo, né, uma nação, partos. Medos, aqui também medo não de sentimento, né, de sentir medo, mas medo como um grupo, como um povo. Elamitas, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, com acento no primeiro i, Panfília, também acento no primeiro i, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, prosélitos, esse S aqui com som de Z, cretenses e árabes. Então, bastante nomes, né? Cuidemos, então, treinemos bem essa leitura para a gente poder fazer ela bem feitinha. E depois, uma terceira observação é que aqui na leitura a recorrência de alguns pontos de interrogação, fazendo perguntas. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Esses homens que estão falando não são todos galileus? Então aqui frisemos bem a pergunta. E bem o final da leitura é um ponto de exclamação. Então a gente precisa dar uma ênfase também para essa frase. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então prestemos bem atenção nesses pontos para a gente dar o sentido que a leitura assim quer nos passar. Isso é estudar o texto, isso é se dedicar a esse primeiro passo, olhar o texto, fazer bem a proclamação do texto como ele assim está escrito. O salmo dessa solenidade de Pentecostes, Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Algumas expressões, palavras aqui nesse salmo que também merecem nosso cuidado. Bendize, um verbo irregular, ó minha alma. Depois, se tirais o seu respiro, elas perecem, ou seja, elas morrem. Enviais, com o S ali no final. Alegre-se, seja-lhe agradável. Algumas expressões aí que merecem o nosso cuidado. Também algumas frases com ponto de exclamação que também devem ser bem entonadas. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, nessa leitura, muito tranquila, a proclamação, cuidemos apenas com as vezes que aparece a expressão Espírito, né? Não aparece Espírito Santo. Então, cuidado, às vezes na pressa ou no nervosismo, a gente acaba olhando a palavra e lembra do Espírito Santo e fala Espírito Santo. Mas não, aqui fala apenas a expressão Espírito. Na liturgia, cuidemos, atenção também os grupos de cantos nesse momento. Após a segunda leitura, a solenidade de Pentecostes apresenta a chamada sequência. Então, a sequência, ela faz parte da liturgia da palavra. Recomenda-se que seja cantada, após a segunda leitura. Aqui os fiéis permanecem sentados. Se quiserem, vale a indicação, assim que termina a segunda leitura, alguém dizer, permaneçamos sentados para acompanhar a sequência. Porque o povo costuma levantar para o aleluia, mas aqui então primeiro vem a sequência, termina a sequência e depois vem o aleluia. Se por acaso não se puder cantar a sequência, deve-se rezar. A sequência, nessa solenidade de Pentecostes, é obrigatória. Então, ela precisa ser ou cantada ou rezada. Há várias versões dessa sequência em letras mais populares. Priorizemos para a letra que traz o lecionário, a letra oficial da liturgia. Não vamos colocar um outro canto no lugar, que seja de letra diferente, né? Vamos respeitar e obedecer a letra litúrgica. Isso é muito importante e demonstra nossa obediência e nossa fé na igreja e naquilo que ela nos pede, né? Nos recomenda. O que é a sequência? Na verdade, a sequência é um resquício de um canto muito antigo na liturgia, onde para se demonstrar e para colocar dentro da letra litúrgica uma doutrina sobre o Espírito Santo, para instruir os fiéis, catequizar os fiéis dentro da liturgia sobre o Espírito Santo, com o tempo acabou se colocando muitas coisas, muita doutrina sobre o Espírito Santo dentro daquele refrão do Aleluia, né? Nós cantamos o Aleluia e depois vem uma estrofezinha. Então aquela estrofe, na história da igreja, foi ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, foi criando uma estrofe, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque a liturgia queria, através daquelas estrofes, ensinar o povo sobre a doutrina do Espírito Santo. Acontece que o Aleluia ficou longo demais. Depois, com a reforma litúrgica, essas doutrinas todas ali no Aleluia foi cortado. Então o Aleluia foi feito apenas o refrão Aleluia e uma estrofezinha. Só que como a letra era tão profunda, era tão bonita, era tão importante sobre o Espírito Santo, acabou que se colocou então dentro da liturgia da palavra um anexo, um canto a mais, para não tirar fora aquela doutrina tão bonita do Espírito Santo que estava presente nas estrofes do Aleluia, se criou a sequência. Então a sequência
é um resquício, né, dessa doutrina litúrgica que a igreja foi colocando ao longo do tempo, mas que foi tão bonita, tão rica, que acabou se transformando na sequência. Então, no fundo, a sequência é um aleluia estendido, né? Mas como agora ficou um canto separado, não se canta de pé e nem junto com a aclamação, né? É um canto separado. Se canta e se acompanha ele ainda sentado, termina ele, dá um espaçozinho de silêncio para a gente não emendar as coisas, e aí sim depois fica de pé e entoa o aleluia como aclamação ao Evangelho. É o Evangelho de São João, capítulo 20, encerramento do Evangelho de João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bonita meditação que nos vem através da liturgia deste domingo de Pentecostes. O Evangelho diz: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Que dia é esse? É o dia de Páscoa. Para o evangelista João, todo o mistério pascal aconteceu em um dia só. Paixão, morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes, que na liturgia nós separamos celebrando em 50 dias, para o evangelista João aconteceu tudo em um dia só. Tudo isso é graça da ressurreição. Por isso a ressurreição está no centro da nossa vida. Jesus ressuscitado nos dá um grande presente, o Espírito Santo. Portanto, façamos tudo em nossa vida com espiritualidade, porque esse é um presente e devemos ser agradecidos a Deus pelo Espírito Santo que é derramado, que é soprado sobre nós, sobre nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades. Que nós possamos aprender de Jesus que quando deu o Espírito Santo, deu também a paz e o perdão. Jesus disse no Evangelho, depois de soprar, depois de dar o Espírito Santo, o vento é símbolo do Espírito Santo, a paz esteja convosco, e depois, perdoai os pecados. Então, duas graças do Espírito Santo, paz e perdão. Olhemos para nós. Se de fato estamos com o Espírito Santo, precisamos sim, obrigatoriamente, ser cristãos da paz e do perdão. Temos facilidade em perdoar? Aceitamos com o coração aberto o perdão das pessoas? Estamos construindo paz com as nossas atitudes, na nossa família, na nossa comunidade? Se sim, que bom, estamos no caminho de Deus. Se não, é um alerta, é sinal de que precisamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Que possamos, nesse domingo de Pentecostes, suplicar a Deus: enviai sobre cada um de nós o teu Espírito. Enviai sobre a igreja, sobre as nossas famílias, o Espírito Santo prometido e derramado como graça e bênção sobre toda a humanidade. E juntos vamos suplicar o Espírito Santo sobre nós e vamos rezar, respondendo depois de cada oração das preces da nossa comunidade. Enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre as igrejas que procuram a unidade, enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre o Papa Francisco, sobre os bispos, os presbíteros e os diáconos, enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre todos os batizados e confirmados, enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre os catecúmenos e sobre aqueles que os acompanham, enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre os que servem os povos e os governam, enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre os jovens que o Senhor chama a segui-lo,
enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre os esposos que se amam e sobre os que deixaram de se amar, enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre os idosos, os que estão sós ou andam tristes, enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. Sobre os fiéis que se reúnem cada domingo, enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito de amor. E como contemplação, que possamos olhar o Evangelho desse domingo, olhar a cena de Jesus que aparece para a comunidade ali reunida e sopra sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo. Que possamos sentir o sopro de Jesus sobre a nossa vida. Quantas situações nós também precisamos pedir, olha Senhor, não aguento mais, não tenho forças. Dai-nos, Senhor, a força do Teu Espírito Santo. Então, sobre os problemas, sobre as dificuldades, as tristezas da sua vida, contemple o sopro de Jesus, que manda para você o Espírito Santo de amor e de consolação, para te segurar, para te ajudar e para te guiar nesses momentos tão difíceis. Contemple o sopro de Jesus sobre a sua vida. Para aqueles que não conhecem ou talvez nunca viram esse rito, que não é um rito oficial da liturgia, mas que foi um rito que iniciou há alguns anos atrás ali na Conferência Episcopal Portuguesa e se popularizou nas celebrações litúrgicas e que é um rito, digamos assim, muito válido, importante, bonito, que nos ajuda a compreender o sentido do Círio Pascal, do tempo da Páscoa. Vou deixar aqui na descrição desse nosso vídeo de Lectio Divina o texto mais simplificado proposto para esse momento do apagamento do Círio Pascal. Recomenda-se que esse momento seja feito antes da bênção final, né? Então, lá no finalzinho da missa, antes de o presidente da celebração dar a bênção, faz esse rito para demonstrar assim essa importância desse símbolo tão especial para o tempo da Páscoa. Então, o rito ele começa do seguinte modo: o presidente da celebração, ele introduz, apaga-se o círio durante um canto e depois se encerra com a oração. Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias do tempo pascal. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio será apagado. Este sinal nos é tirado, para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu. Aqui o grupo de cantos pode entoar um refrão sobre luz, sobre Círio Pascal, sobre a ressurreição, enquanto o presidente apaga o Círio Pascal. E aí se conclui com esta oração. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo elas refujam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Assim, um rito bem simples, mas muito significativo, e logo depois dele já se procede para a bênção final da celebração. E que com muita alegria, fé, devoção, possamos celebrar esse dia do Divino Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes.